Sejam bem-vindos. O tema deste vídeo é Pedro, o primeiro Papa. Por que a Igreja Católica acredita que o Papa é o líder geral da Igreja e o sucessor do apóstolo Pedro? Onde tem na Bíblia? Para responder a essas questões, nós vamos, lógico, para as Escrituras Sagradas, olhar de perto o papel de Pedro estabelecido por Jesus. Então, alguns pontos são importantes que nós precisamos olhar nas Escrituras, a base, tá? Número 1, a primazia de Pedro. Número 2, a sucessão papal. E número 3, a doutrina da infalibilidade papal. Essa última, então, já vou adiantando para vocês que quase ninguém que eu conheço, né? Quase a maioria dos cristãos não católicos não fazem ideia do que significa a infalibilidade papal e muitos católicos também. Eu poderia até começar por esse ponto já para a gente acalmar as águas enquanto a gente navega, mas antes deixa eu só introduzir para vocês esses 3 pontos. Então, em primeiro lugar, nós vamos investigar, né, se podemos provar nas Escrituras a primazia de Pedro. Ou seja, que o Papa, ele não é apenas o primeiro entre os sacerdotes, mas que ele tem uma certa primazia, uma supremacia única em relação aos outros bispos. Para isso, nós temos que começar mostrando que Jesus conferiu isso a Pedro. Então, ponto número 2, a sucessão papal. Nós temos, então, que estabelecer a base da doutrina da sucessão papal, né? Quando a gente conseguir provar na Bíblia a primazia de Pedro, isso não é só o suficiente, a gente tem também que ver qual é a base da Bíblia para essa sucessão de Pedro. Eu vou mostrar aqui para vocês, no decorrer deste vídeo, que muitos cristãos não católicos, muitos teólogos protestantes, eles reconhecem a primazia de Pedro e eles reconhecem Pedro como a pedra. No entanto, eles têm problema em reconhecer a base para a sucessão. E é isso que nós vamos discutir também neste vídeo, ok? E em terceiro lugar, nós temos então que estabelecer as evidências bíblicas da infalibilidade papal. Ou seja, que Deus, através do Espírito Santo, concede um dom especial aos sucessores de Pedro. Não para que eles deem novas revelações, tá, gente? Não para que eles deem novas revelações. É importante destacar, desde então, que a Igreja Católica ela é categórica de que nenhum Papa jamais recebeu nova revelação sobre a fé. A revelação foi de uma vez por toda depositada por Cristo através dos apóstolos e com a morte do seu último apóstolo chegou ao fim toda revelação bíblica. É isso que a Igreja Católica afirma, ensina e acredita. Antes de nós entrarmos nas Escrituras e abordar cada um desses pontos que eu já falei aqui, eu acho importante a gente já esclarecer o que significa a infalibilidade papal? Porque esse é um tema, essa é uma doutrina que frequentemente é mal entendida e erroneamente explicada. Eu mesma não entendia, eu mesma achava que era algo que completamente não é. Então, como católicos prudentes, nós temos que nos atentar não só ao que a igreja ensina, como também ao que a igreja não ensina. Então, infalibilidade papal não quer dizer, em hipótese alguma, que o Papa é infalível, que ele nunca erra, que ele nunca peca, ou que ele sempre fala a coisa certa na hora certa, né? E que ele é um completo santo. Não, isso não é o que a igreja ensina. A igreja jamais disse isso, tá? Então, a infalibilidade papal, que é o termo, na verdade, o termo teológico é ex-cátedra, ele é o termo para um ensinamento que foi declarado infalivelmente pelo Romano Pontífice. Em suma, quando o Papa usa a sua posição de ex-cátedra,
É essa posição, não é ele dando uma entrevista amanhã para um artigo da CNN espanhol. Não, 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 não. Ele tem que estar usando a sua posição de ex-cátedra, ok? Quando ele ensina algo usando a posição da ex-cátedra, a Igreja Católica acredita que isso significa que o Papa, através do Espírito Santo, por orientação do Espírito Santo e em plena posse de seu papel como sucessor de Pedro, ele tem esse dom dado por Deus pelo Espírito Santo que o protege de erro. Ou seja, que quando ele está ensinando naquela posição, quando chega um momento, né, quando é um momento necessário do Papa fazer o ensinamento através do ex-cátedra, ele faz então com a ajuda do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, que o protege de erro. Entendidos até aqui? Então deixa eu ler para vocês o A Minute in the Church, né, que tem todos esses ensinamentos da igreja. A doutrina da infalibilidade papal tem a ver com o ensino do Papa em autoridade, ex-cátedra. Se o Papa fizer uma declaração formal como chefe da igreja em uma questão de fé e moral, então os católicos acreditam que cai sobre o domínio da infalibilidade papal. Isso não quer dizer que quando o Papa dá uma entrevista à CNN em espanhol, o que ele falou ali cai na infalibilidade papal. Não, tem que ser sobre essa posição de ex-cátedra, tem que ser sobre um ensinamento, certo? Agora entenda que as declarações infalíveis são realmente muito raras. Muito rara. A doutrina da Assunção da Virgem Mary, né, da Virgem Maria, em 1950 é o exemplo. Então é muito raro, já começa por aí, é muito raro nós termos essa doutrina da infalibilidade papal, ok? Deixa eu ler aqui. Então assim, isso quer dizer que os papas são perfeitos? Não. Isso quer dizer que os papas não pecam? Não. Isso quer dizer que os papas falam a coisa certa no momento certo? Não. Absolutamente não. Eu acho que ficou bem claro, certo? Principalmente o que a igreja não ensina. Vamos voltar mais tarde a esse ponto novamente da infalibilidade papal quando a gente estiver analisando as escrituras. Mas eu só quis aqui pincelar nessa introdução uma visão panorâmica muito rápida dos pontos que cobrem esse tipo de discussão e como esse tema ele é tão mal entendido, né? Era preciso acalmar um pouco as águas que nós vamos navegar. Então a proposta agora é irmos para os pontos principais que eu falei. A primazia de Pedro, a sucessão papal e a doutrina da infalibilidade papal. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês esse livro, que é um livro muito bom, que vai falar sobre esse tema e ele vai trazer informações geográficas, informações históricas, muito bom, tá? Ele se chama Does the Bible Support Catholic Belief, né? A Bíblia dá suporte à fé católica. Então, é um livro que muito do que eu vou apresentar aqui para vocês vem desse livro e também dos ensinamentos, claro, do professor Scott Hahn. Como eu disse para vocês, eu estudei praticamente todas as obras do Scott Hahn. Mas vamos então para as escrituras. Então, para a conversa de hoje, nós vamos nos atentar ao evangelho, o primeiro evangelho do Novo Testamento, que é o evangelho de Mateus. Mais precisamente, nós vamos olhar com detalhe Mateus 16, capítulo 16, versículo 17, concentrando em 3 aspectos: a rocha, as chaves e a garantia de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Essas 3 ideias estão intimamente associadas com uma passagem muito importante que nós vamos ver já no livro de Mateus. Mas antes, quem ainda não está familiarizado com o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus ele se baseia no Antigo Testamento mais do que qualquer outro evangelho. Tipologia, exatamente, estou falando da tipologia. Então, especialmente na ideia do reinado de Davi. Na verdade, quem é familiarizado com o livro de Mateus, com o Evangelho de Mateus, sabe muito bem que esse é o ponto central da escrita de Mateus, né, do Evangelho de Mateus, provar que Jesus
veio restabelecer o reinado eterno de Davi, a promessa do reinado eterno de Davi. É assim que Mateus introduz Jesus. Primeiro capítulo de Mateus, você vai ver lá a árvore genealógica do Senhor Jesus chegando até Davi. Com base nesse entendimento, vamos então olhar Mateus capítulo 16. E novamente, se você não conhece o Evangelho de Mateus, por favor, levem como trabalho de casa, tá, gente? Leiam o capítulo todo, os capítulos que antecedem, porque é muito importante vocês entenderem o contexto geral. Então, vamos lá. Vamos começar, então, para essa leitura desse vídeo, porque eu tenho muita informação para vocês. Vamos começar, então, do versículo 13, tá bom? Então, vamos lá. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, já vou falar sobre essa localização, tá? E chegando Jesus sobre as partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. Disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus volta para eles e pergunta: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E como é característico ao longo de todo o Evangelho de Mateus, Pedro dá o passo à frente, né? Ele é aquele que fala primeiro. Pedro é o único que andou sobre as águas. Pedro é aquele que frequentemente fala como representantes dos 12 discípulos, se você conhece as escrituras. Então, 16, ele diz: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Crestas. Tu és o Christos, o ungido em grego, né? Crestas, ou o Messias em hebraico. Continuando. O Filho do Deus vivo. Então, primeiro eu quero dar o contexto geográfico para vocês dessa região que Jesus leva os apóstolos, Cesareia de Filipe, que fica mais ou menos ali 30 milhas, é isso mesmo? 30 milhas da Galileia, mais ou menos 30 milhas ao norte da Galileia. Essa região, Cesareia de Filipe, ela apresenta uma montanha de rocha sólida no meio do deserto que vai subindo para aproximadamente 200 pés. A água que brota de sua base forma um dos afluentes do Rio Jordão, o rio que dá vida a essa região. Os romanos construíram um templo para um dos seus deuses sobre essa rocha. Então é nesse local onde os romanos tinham construído um templo para um dos seus deuses, né, sobre essa grande rocha. É nesse local que acontece esse diálogo de Jesus, primeiro com os apóstolos e depois com Pedro. Então, com base nesse entendimento, vamos de novo ao que Jesus responde ali a Pedro, né? Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque carne e sangue não te foi revelado, mas meu Pai que estás no céu, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Aqui nós temos um ponto importante, a mudança de nome. A mudança de nome por parte de Deus é rara e implica responsabilidade e autoridade recém-adquiridas pelo indivíduo. Um desses casos ocorreu no Antigo Testamento quando Jesus mudou o nome de Abrão para Abraão, que você vê ali em Gênesis 17, capítulo 5. Foi essa conjuntura que Deus estabeleceu a aliança da circuncisão do Antigo Testamento com Abraão. Se você conhece bem a Bíblia, você sabe que a mudança de nome ela é significativa. Então, vamos examinar mais as Escrituras. Na passagem que acabamos de ler, a gente vê Jesus estabelecendo com Pedro 3 coisas. Primeiro, uma mudança de nome, um novo nome. Pedro, né? Pedra, sua promessa de construir sua igreja sobre a pedra e a terceira, as chaves do reino dos céus. Os cristãos não católicos, né, principalmente os protestantes, eles frequentemente afirmam que é a fé de Pedro ou a confissão de Pedro que Jesus está se referindo quando ele diz: essa pedra construirei a minha igreja.
Já um outro argumento de objeção dos cristãos não católicos diz que Jesus, quando ele diz a Simão, e você é Petros, que significa no grego pedra pequena, né, rocha pequena, little rock em grego, e que sobre essa Petra, que é a palavra grega que significa grande rocha, eu vou construir a minha igreja. Então esse é um outro argumento, que existe uma diferenciação nas palavras e de fato existe no grego, no original grego do Evangelho de Mateus, certo? Então Jesus ele diz, e você é Petros, que significa pequena pedra, que pode significar pequena pedra em grego. E diz que e sobre essa Petra, que significa grande rocha, eu construirei minha igreja. Então é assim que os cristãos não católicos se opõem à visão católica e dizem, bem, Jesus está realmente aqui dizendo que Pedro é só sua pedrinha, Petros. E nesta Petra, né, e aí eles citam Coríntios 10:4, né, sobre Cristo ser a rocha. Eu vou construir minha igreja. Então esse é o grande argumento dos cristãos não católicos. Agora, quanto mais você vai estudar essa passagem no grande contexto, você vai ver simplesmente que essa posição é insustentável comparada ao entendimento católico. Simplesmente insustentável, e eu vou compartilhar em alguns minutos o fato de que a maioria dos estudiosos protestantes, dos teólogos protestantes, que são anticatólicos, conservadores, eles hoje admitem isso prontamente e francamente, ou seja, de que Pedro é a pedra. Primeiro ponto aqui que se faz necessário é tratarmos a distinção da palavra grega Petros, que é o nome de Pedro, que pode significar pequena pedra, e a palavra Petra, que significa grande rocha. Bom, primeira questão é que nós temos que Jesus, ele não falava grego quando ele estava com os apóstolos. Ele falava em aramaico. Isso é mantido por 99,9% de todos os estudiosos de teologia, 99,9%, tá? Jesus falava em aramaico quando ele estava com seus apóstolos. E assim, só existe uma palavra que Jesus poderia ter usado, que Jesus usou, na verdade, que nós sabemos que ele usou, que é a palavra Cefas. E você é Cefas. Cefas é o nome de Pedro, que inclusive aparece com frequência no Novo Testamento. Paulo vai chamar Pedro de Cefas em 1 Coríntios 15:1, 3:4 e em outras passagens também, ok? Então, é extremamente provável que Jesus falava em grego. Então, em aramaico, a gente tem apenas a palavra Cefas, ok? E a palavra Cefas, em aramaico, significa rocha enorme. A palavra em aramaico que significa rocha pequena ou pedra pequena é Évina. Évina. E Pedro não foi chamado Évina ou Envas ou qualquer coisa assim. Ele foi chamado Cefas. Então, em aramaico, Jesus disse: Tu és Cefas e sobre estas Cefas edificarei a minha igreja. Então, no aramaico, que era a língua que Jesus falava, funcionou muito bem essa metáfora de chamar Pedro de Cefas, de grande rocha, porque no aramaico os substantivos não são nem femininos e nem masculinos, é algo que vale a pena você pesquisar. Já no grego, a gente tem o substantivo rocha, ele era feminino, é feminino. Então, quando você vai colocar o nome de Pedro, né, você vai traduzir o nome de Pedro, não fica adequado você usar um nome feminino, né? Pedroquita. Dado então ao nosso conhecimento da língua aramaica, não há possibilidade de Jesus ter feito a distinção entre pedra pequena e pedra grande, né? Ele usou Cefas, que significa pedra enorme. Bom, alguém pode então argumentar que o Espírito Santo inspirou Mateus a usar as duas palavras em seu original grego. Ok, pode ser, e eu acho que foi exatamente isso que aconteceu.
Como nós vimos, a palavra no grego Petra, que significa grande rocha, ela é feminina. Ou seja, o gênero dessa palavra grega Petra é feminino. Você não aplica um gênero feminino, uma palavra feminina, para nomear um homem. Você simplesmente não faz isso, tá? Então você adotaria a palavra masculina, que é Petros. E é isso precisamente o que Mateus faz no seu evangelho. Em outras palavras, o que Mateus está fazendo, guiado pelo Espírito Santo, foi algo que era óbvio e necessário. Ou seja, pegar a forma grega das palavras que Jesus estava dizendo, eu vou construir minha igreja nessa pedra maciça, esta pedra no feminino, e mostrar que Pedro, Petros, recebe o nome da rocha em sua forma masculina adequada. Então, ao traduzir o idioma do original, do aramaico, Cefas, o Mateus, no grego, ele faz essa distinção necessária para mostrar que Pedro pega o substantivo em masculino, Pedros. Na tradução, a gente faz isso na tradução o tempo todo. Quem conhece de linguística, quem conhece de tradução, sabe que essa adaptação se faz necessário. E para mim ficou óbvia essa explicação de Mateus, que é sustentado por quase todos os teólogos, como eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então parece óbvio que Mateus fez essa distinção para colocar, para mostrar para o leitor em grego por que a palavra de Pedro, né? Porque que Pedro recebe o nome masculino, né? Pedro, e não, você não ia chamar Pedro de Pedra, né? De pedra, né? De a pedrita, petrolina, né? Roquita, né? Um nome feminino. E um outro dado importante que dá suporte a essa explicação é que não há absolutamente nenhuma evidência arqueológica da antiguidade para alguém ter sido nomeado Pedro, Petros, antes de Simão. Não há. Em outras palavras, Jesus estava tomando uma palavra que nunca havia sido usada até então, segundo muitos registros. Os teólogos protestantes, eles já concordam com isso, tá, gente? A maioria dos comentários protestantes escritos nos últimos 50 anos interpretam Pedro como a rocha sobre a qual a igreja foi construída. Eu quero ler, então, algumas citações de protestantes, de comentários de teólogos protestantes reconhecendo que Pedro é a pedra. Vou citar primeiro para vocês o Albright, W.F. Albright. Ele é um dos teólogos protestantes mais conhecidos desse século. O comentário que eu vou ler para vocês está na sua Bible, no seu comentário da sua Anchor Bible, né, da sua Bíblia Anchor. Então, é o Anchor Bible Commentary, que ele diz o seguinte, abre aspas, Pedro, como a rocha, será o fundamento da futura comunidade, a igreja. Negar a posição preeminente de Pedro entre os discípulos ou na comunidade cristã primitiva é negar a evidência. Fecha aspas para o comentário do Albright, né, do teólogo Albright, na sua Bíblia comentada. Um outro que eu vou ler aqui para vocês é do Art France, também, que é um grande teólogo, e ele vai dizer o seguinte, abre aspas, um grande teólogo protestante, tá? Abre aspas. Peter, como a rocha, aponta para Simão e não para sua personalidade, porque ele pode ser muito estável, mas sim para sua função oficial como a pedra fundamental da Igreja de Jesus. A palavra é inconfundível, fecha aspas. Ele vai dizer também, abre aspas, apenas por conta de uma reação exagerada dos protestantes à reivindicação católica romana, é claro que não tem fundamento no texto, de que o que está definido de Pedro também se aplica aos bispos posteriores de Roma. Então, em outras palavras, o teólogo Art France, ele está dizendo, olha, é porque nós, protestantes, exageramos na nossa reação contra a Igreja Católica, né? Mas se formos, né, francos e sinceros, a gente tem que admitir o fato de que Pedro é a rocha, que ele é a pedra fundamental sobre a qual Jesus vai construir a igreja. E aí ele vai argumentar que ele não concorda com a sucessão papal, que é o próximo argumento que a gente vai entrar.
Deixa eu só voltar novamente para vocês no comentário do William F. Albright, que é um dos teólogos mais importantes desse século, né? Então ele vai dizer, abre aspas, Pedro, pois a rocha será o fundamento da futura comunidade, a igreja. Jesus aqui usa o aramaico e, portanto, apenas a palavra aramaico que serviria ao seu propósito. Ele continua, deve-se destacar como interpretação confessional qualquer tentativa de ver esta rocha como significado para a fé ou a confissão de Pedro. Negar a posição preeminente de Pedro entre os discípulos ou na comunidade cristã primitiva é negar a evidência. Fecha aspas. Em outras palavras, o professor Albright, que é evangélico, que é um teólogo evangélico, ele está admitindo como protestante que há um viés nos protestantes anticatólicos que tentam fazer referência, tirar aí a referência de Pedro como a rocha. E um dos outros argumentos que se usa muito é que Jesus é a rocha. Gente, mas esse argumento, ele não nega que Jesus chamou de Pedro a rocha, né? Que Jesus deu esse papel de rocha para Pedro. Porque tudo que nós somos por conta de Cristo, nós somos por conta de Jesus. Então, quando Jesus diz o quê? Eu sou a luz do mundo, e ele também vai dizer que os cristãos são a luz do mundo, porque ele é a luz do mundo. Né? O bom pastor, ele é o bom pastor, e ele vai dizer depois para Pedro e para os apóstolos, né? Vão chamar eles de pastores, vão dizer que eles têm essa posição de pastor, de pastorear o seu rebanho. Então, tudo que Jesus, né, determina que a sua família que a família de Cristo, no corpo de Cristo, que nós fazemos parte, tudo nós somos porque ele é, por meio dele, é por ele, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora nós vamos para o segundo ponto, que são as chaves. Então vamos voltar de novo, né? De novo ali no versículo, né? No capítulo 16, versículo 18, né? Jesus diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E eu te darei as chaves. Que chaves Jesus está se referindo? Então Jesus, ele dá a Pedro não apenas o nome, mas ele confia a Pedro as chaves do reino. Jesus, nesse momento aqui, ele está pegando emprestado uma frase de Isaías altamente conhecida entre os judeus. Tipologia. Então, para entendermos, a gente vai para Isaías, no capítulo 22, para entender o que Jesus está falando quando ele confiou a Pedro as chaves do rei, tá? E aqui eu vou dizer para vocês, gente, que esse foi o ponto, como diz o professor Scott Hahn, esse foi o ponto que, bum, acabou a discussão, mas claro que isso não fica, tá? Então, nós vamos para Isaías 19, 23. Vamos ler? Isaías 19, começando. Vou depor-te do teu cargo e você será expulso da sua posição. Naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Vou vesti-lo com a sua túnica, prendê-lo à sua faixa e entregar-lhe a sua autoridade. Ele será um pai. Presta atenção nisso. Continuando. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para o povo de Judá. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. De David, como você sabe, a casa de Davi, como você sabe, essa expressão se refere ao reino davídico, à dinastia davídica. Então nós sabemos disso porque Davi já está morto há centenas de anos quando isso acontece em Isaías 22, que acabamos de ler. Mas olhe para todos os símbolos da autoridade dinástica que acabamos de ler nesse indivíduo, né? Que esse indivíduo em Isaías 22 vai receber, né? Em primeiro lugar, um escritório, em segundo lugar, um manto, em terceiro lugar, um trono e em quarto, as chaves da casa
de Davi. O que era essa chave real? Claro que eu recomendo para vocês lerem o capítulo completo de Isaías, para vocês entenderem, mas aqui em resumo, nessa passagem de Isaías, Shebna, que tinha um cargo de primeiro-ministro no reino sobre o rei Ezequias, ele então é substituído. Tá? Ele foi infiel a Deus ao confiar no poderio militar do rei do Egito para salvar Judá do ataque dos sírios e ao invés de confiar em Deus para a sua libertação, conforme aconselhado pelo profeta. Então Deus, que é essa passagem que a gente está vendo em Isaías, Deus substituiu o servo infiel por Eliaquim, que é filho de Hilquias, e o colocou, como nós lemos, como um pai para os habitantes de Jerusalém. Um pai. Quero que vocês marquem essa palavra. Um pai. Então, essa posição de primeiro-ministro na dinastia de Davi, ele tinha uma posição também de como pai. Esse primeiro-ministro era como um pai para o povo na qual ele representava ali, tá? Então, vamos de novo voltando para o significado para vocês. Então, esse é o significado da posição de primeiro mordomo, que desempenha esse papel paternal sobre o povo eleito, o que é semelhante à função do Papa na Igreja Católica, né? Inclusive, a palavra Papa vem de pai, né? Vem de pai. Então, Eliaquim, como a gente viu em Isaías 22, Eliaquim, ele recebeu as chaves da casa de Davi de maneira semelhante ao que a gente vê Jesus dando para Pedro em Mateus. Então, aqui nós estamos vendo que na sucessão dinástica de David, você não existe só uma sucessão para o rei, mas também para o cargo dos seus ministros, do primeiro-ministro. Ou seja, um foi expulso e o Eliaquim é chamado para substituir. E ele recebe o quê? Ele recebe as chaves do reino, que é o que diferencia ele dos outros ministros que participam também ali do reinado. E a chave da casa de Davi, ela simboliza a autoridade dinástica confiada ao cargo de primeiro-ministro e a sucessão dinástica. Olha como o velho se esconde no novo e o novo revela o velho. Isso é tipologia. E é exatamente isso que Jesus se refere ao dizer para Pedro, ao mudar o nome de Pedro, ao entregar as chaves e dar a promessa de que as portas do inferno não se prevalecerão sobre a minha igreja. Agora, deixa eu voltar novamente para o teólogo Albright, que é um teólogo protestante, um dos maiores do nosso século, tá? Albright, ele vai dizer sobre Mateus 16, 18, abre aspas, Isaías 22, versículo 15, que a gente acabou de ler, sem dúvida está por trás dessa palavra de Jesus em Mateus 16, 18. As chaves são o símbolo da autoridade e a mesma autoridade investida no vigário, o mestre da casa, o camareiro da família real no antigo Israel. Em outras palavras, o gabinete do primeiro-ministro. Meus amigos, para mim esse é o break point. Você tem o contexto maior, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. Em Mateus a gente tem aqui que Mateus, o centro do livro de Mateus é provar que Jesus ele veio para estabelecer o reinado eterno de Davi, que ele é da linhagem de Davi. E ali Jesus leva os apóstolos para aquela região onde os romanos tinham construído um templo para um dos seus deuses. E Jesus muda o nome de Pedro para Cefas, pedra enorme, e ele dá para Pedro a chave e diz que o que você ligar na terra estará ligado no céu e o que você desligar na terra estará desligado no céu, fazendo uma referência clara, real, ao que ocorria na dinastia de David para o cargo de primeiro-ministro. Em Mateus 16, 18, você vê que Pedro ele obteve as chaves da mesma forma que Eliaquim as obteve em Isaías 22, 15, 24.
Agora eu quero ir um passo além para a gente não deixar nenhum desentendimento, tá? E eu quero que vocês abram comigo o Evangelho de Mateus no capítulo 18. Jesus aqui, ele está falando aos apóstolos como lidar com o pecado na igreja. E ele diz no versículo 18, não é versículo, versículo 18, Mateus 18, 18. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui em Mateus 18, 18, o texto no original em grego, a palavra para você em tudo o que ligares está no plural. Tá? Então Jesus ele estava falando com todos os 12 apóstolos nesse momento, o que está em perfeita ligação com o que vimos em Isaías 22, porque os demais ministros da dinastia de David, né, do rei, os demais ministros também tinham autoridade de ligar e desligar. Tá? A única diferença é que quem tinha as chaves tem o poder de ligar e desligar o que aqueles ministros ligaram e desligaram. Em outras palavras, é o que dá a palavra final. Então, quando você vai para Mateus 16, 18, o texto original em grego usado para a palavra você é singular, que é quando Jesus está falando com Pedro, é singular. Já em Mateus 18, 18, esse você é plural. Então, a Igreja Católica, ela acredita que essas duas frases, elas são justapostas, né? Elas são justapostas bem semelhantes e estabelecem a estrutura inicial da Igreja de como Pedro é o Papa e os outros apóstolos são os sacerdotes. Então, recapitulando, no geral, resumindo, Jesus é o rei da dinastia de Davi. Ele veio restabelecer o reinado eterno de Davi e certamente tinha autoridade para dar a Pedro as chaves do chanceler, do primeiro-ministro, que Deus havia dado a Eliaquim. Jesus é o cabeça da igreja e Pedro é seu vigário na terra. Existe uma música evangélica da banda Adrenaline, é uma música em inglês, mas numa tradução rápida tem uma parte do refrão que diz: quero ser suas mãos, quero ser os seus pés. A maioria dos cristãos não católicos, a maioria dos protestantes entendem que Jesus precisa de pessoas para fazer sua obra na terra, certo? E é isso que os católicos estão dizendo, que Jesus, ele chamou, né, alguém para fazer suas obras aqui na terra. Ele determinou Pedro como o primeiro-ministro e os apóstolos como sacerdotes. É isso que a Igreja Católica está dizendo. Pedro não está tomando o lugar de Jesus, ele está simplesmente guiando a igreja da mesma forma que Jesus ensinou e que Jesus estabeleceu com Pedro. Agora, existe uma visão extremamente imatura de querer dizer que Pedro, sendo a rocha, ele está substituindo Jesus. É uma visão imatura e limitada, porque tudo é por meio de Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o próprio Pedro, né, em sua carta, vamos lá para o Pedro, deixa eu abrir aqui para vocês, uma parte que os versículos soltos, né, que as pessoas trazem aqui para dizer, mas não pode, porque olha o que o Pedro diz. 1 Pedro 2,4, Pedro vai dizer, abre aspas, ao se aproximar dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas aos olhos de Deus eleita e preciosa. E ele continua no versículo 5, também vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Esse é um dos versículos soltos que as pessoas vêm soltando, né? Dizendo, não, mas o próprio Pedro chamou Cristo de pedra, né? Perceba que nenhum desses versos, ele contradiz o que aconteceu em Mateus 16, 19. Né? Pedro, ele não está substituindo Jesus. É por meio de Cristo que Pedro é o alicerce da igreja. Da minha igreja, é o que Jesus diz.
Outra coisa que a Igreja Católica acredita e prega, que a igreja, ela não é uma obra humana. A igreja é uma obra de Cristo e por isso ela é santa. Porque Cristo diz em Mateus: eu construirei a minha igreja. Os católicos não acreditam que a igreja foi criada por homem. Eles acreditam que foi criada por Deus, porque Jesus disse em Mateus 16 e 19, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não disse você construirá a minha igreja. É por meio de Cristo, a igreja pertence a Cristo. Vamos adiante, né? Vamos continuar aqui indo além de Mateus 16 e considerar outros fatores que influenciam esse debate. Mas recapitulando tudo, nós vimos aqui em Mateus que Jesus, ele é o novo Davi. Ele veio restabelecer o reinado eterno de Davi. É assim que Mateus o apresenta, né, no início do Evangelho de Mateus. E a gente vê também no Evangelho de Mateus que coisas muito importantes que representam o restabelecimento desse reinado acontecem e que são um paralelo com o Antigo Testamento da dinastia de Davi, que é como Pedro é escolhido para ser a rocha, né? Ele tem um nome trocado, que isso quer dizer autoridade. Toda vez que Deus mudou o nome, como ele fez com Abraão, veio uma autoridade, veio uma nova aliança, e aqui Jesus também está estabelecendo uma nova aliança com Pedro. Então ele muda o nome de Pedro, Pedro recebe as chaves do reino de Jesus, que é exatamente o que acontecia também no reino de Davi. O primeiro-ministro recebia as chaves do reino, eles tinham uma figura de pai daquele povo escolhido. E então, isso tudo nós já vimos, né? Toda a base bíblica bem clara disso tudo aqui. Então vamos então passar, e eu acho que isso cobre também a sucessão papal um pouco. A gente pode se aprofundar mais adiante, eu tenho alguns fatores aqui que nos dão a permissão de nos aprofundar ainda mais na sucessão papal, mas aqui a gente vê também a sucessão, né? A gente vê que no cargo de David, na dinastia de David, você não tinha apenas uma sucessão do rei, mas uma sucessão também do primeiro-ministro, que é então Pedro. Então agora nós vamos então ao ponto da doutrina da infalibilidade papal. A gente viu um pouco na introdução desse vídeo que, em resumo, a infalibilidade quer dizer que Cristo impede o Papa, através do Espírito Santo, com seu amor onipotente, ele impede de quem senta na cadeira de Pedro e usa a autoridade da cadeira de Pedro, é só nesse momento em que ele está usando a autoridade da cadeira de Pedro, ensinar opiniões erradas em relação à moral e à fé católica. Em outras palavras, a crença católica na infalibilidade papal em última análise, se aplica, na verdade, à infalibilidade de Cristo. Esse é o fundamento de tudo que a Igreja Católica atribui aos papas, ok? Eu lembro que eu ainda estava refletindo tudo isso, né? Que eu vinha aprendendo com os pais da igreja, lendo a Bíblia pela tipologia, as chaves de Pedro. Eu lembro que eu estava ainda digerindo tudo isso e pensando, né, nesse tópico da infalibilidade, tentando entender. E aí eu escuto o professor Scott Hahn jogando a seguinte reflexão, e eu abro aspas. Você pode pensar que a infalibilidade simplesmente não pertence aos humanos, mas pense nisso por um minuto. Os cristãos não católicos admitem prontamente que a Bíblia é infalível, porque os autores bíblicos receberam o dom da infalibilidade, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo, Tiago, todos eles escreveram verdades infalíveis. E continua o professor Scott Hahn. Na verdade, os cristãos não católicos, eles insistem que só a Bíblia
é autoridade e que a Bíblia é infalível. Agora vamos perguntar a eles, falou o professor Scott. Deus usou pecadores falíveis para comunicar verdades infalíveis e você acredita nisso. Ou seja, Deus é capaz. E Deus fez isso por meio do Espírito Santo. Por que o mesmo Espírito Santo não faria isso com a sua igreja, né? Para alimentar a verdade na igreja por meio de Cristo, que é o pão da vida e todos os ensinamentos. Ele jogou isso, essa reflexão, e eu lembro que eu fiquei, uau, né? E aí você olha ao redor da Igreja Católica, continua, palavras do Scott Hahn, ok? E aí você olha ao redor da Igreja Católica e você vê como essa igreja se espalhou por todo o mundo e como a igreja encontrou todos os tipos de crises ao longo dos tempos, mas continuou num só corpo. E aí ele continua, o professor Scott Hahn. Isso se opõe à ideia de que Jesus diria, bem, uma vez que eu der à igreja as escrituras, realmente não há mais necessidade de interpretações infalíveis da escritura da igreja. Ela pode se manter unida apenas com a Bíblia infalível, que seria o argumento, né? E ele continua, estou lendo as palavras do professor Scott Hahn. E ele continua, sério? O que acontece com quem pensa assim? O protestantismo, com todo respeito, existem literalmente milhares e milhares de denominações que estão se tornando cada vez mais numerosas continuamente, porque eles só vão com a Bíblia e cada um tem a sua interpretação. Você já notou que cada um tem a sua interpretação da Bíblia, porque cada um vai dizer que é guiado pelo Espírito Santo, e aí você vê diferentes denominações, diferentes interpretações, algumas até absurdas, né, como a gente está vendo recentemente, e aí você se pergunta, quem é confuso? O Espírito Santo ou o homem? E mais, Jesus, como Deus, ele não sabia que nós precisaríamos, né, de uma autoridade, né, guiada pelo Espírito Santo para dar, né, a interpretação, o ensinamento certo da sua igreja? O ponto, de fato, faz o professor Scott Hahn, é que precisamos de uma interpretação seguida deste livro infalível. E aqui estou eu ouvindo e eu fico, uau. Quem me conhece sabe que eu falo de política americana, falo bastante dos pais americanos. E você imagina então se os pais americanos, redigindo a Constituição dos Estados Unidos, né, tivesse simplesmente colocado ali a Constituição nos correios e enviado para todos os cidadãos com dizeres, né? Ó, cada um pode ler e ter a interpretação própria com a ajuda do espírito de Washington. O que você chamaria isso, né? De anarquia, né? Você não teria um país. Ao invés disso, a Constituição americana, ela estabeleceu uma estrutura governamental com um tribunal e um recurso final, o Supremo Tribunal, que é final de todas as questões de interpretação da Constituição. Agora, isso está na esfera humana. Quer dizer, então, que se os constituintes tiveram a sabedoria suficiente, né, se os pais americanos, escrevendo a Constituição americana, tiveram a sabedoria suficiente para ver a necessidade de uma pequena nação em 200 anos de ter uma corte que possa interpretar, que possa ser a palavra final da interpretação daquela Constituição, quanto mais Cristo veria a necessidade de estabelecer na Constituição da Igreja e colocar em sua Constituição não apenas a verdade, mas os órgãos oficiais para interpretar e fazer cumprir essa verdade, para explicar, pregar e proclamar essa verdade. Faz sentido? Eu acho que faz muito. Toda essa reflexão, também, só falando um pouco
no pessoal, entrando no pessoal para vocês, e toda essa reflexão veio muito quando eu estudava no campo político a questão do relativismo, né? Eu estava estudando no campo político o ataque à cultura judaico-cristã, né? O ataque aos valores do Ocidente, da cultura judaico-cristã, e eu estava refletindo nesse ponto, entrando no ponto de como o cristianismo estava mudando no Ocidente, né, o relativismo dentro das igrejas, e aí eu fiquei pensando, né, exatamente sobre essa questão aqui que o professor Scott Hahn levanta. Imagina que loucura que a gente vê agora no tempo presente, todo esse relativismo dentro das igrejas de várias denominações cristãs, e alguém pode até argumentar também dentro de algumas igrejas católicas, de alguns padres, enfim. Imagina só se Cristo não tivesse estabelecido a autoridade da forma que ele estabeleceu. Então, a doutrina da infalibilidade, ela só é aplicada quando o Papa... Agora vamos para as escrituras, porque quando a Igreja Católica fala de ex-cátedra, ela não está inventando algo novo. Isso foi construído sobre os ensinamentos de Mateus, capítulo 23, versículo 1 e 2. Ok? Vamos lá? Versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não os fazem. Novamente, eu deixo para você ler total o capítulo de Mateus 23, tá, gente? Leiam todos, mas vamos refletir o que acontece aqui. O que o Jesus está dizendo, né? For ler todo o capítulo, você vai descobrir que Jesus, ele descreve, né, os fariseus e os escribas de tolos, hipócritas, cegos e víboras. São algumas das palavras que Jesus usa para descrever. Ou seja, Jesus não tinha uma boa imagem, né, do que eram os escribas e os fariseus. No entanto, o que ele diz aqui em Mateus, capítulo 23, versículo 1 e 2? Versículo 2. Eles sentam na cadeira de Moisés. Portanto, todas as coisas que eles disserem para vocês observarem, observem. E tudo que eles disserem para vocês fazerem, façam. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem o que não fazem. Em outras palavras, aquele ditado popular, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui. E ele fala da cadeira de Moisés. Uou! This is good. A igreja, quando fala da autoridade de Pedro e do Papa, ela está falando da escátedra, ok? E essa é a palavra em grego que Jesus usa aqui para descrever, né, que Mateus usa para descrever essa fala de Jesus, a cadeira de Moisés. A palavra é escátedra, que simplesmente vai pegar emprestado dos ensinamentos de Jesus. Agora eu desafiaria qualquer pessoa a voltar no Antigo Testamento e encontrar alguma passagem, algum texto explícito no Antigo Testamento em que há menção, né, de que Moisés estabeleceu uma cadeira, né, uma sucessão e que dá autoridade. Bom, você não vai encontrar nenhum texto explícito sobre isso. Então, por que Jesus fala da cadeira de Moisés, que os escribas e os fariseus sentam na cadeira de Moisés e, portanto, eles têm essa autoridade, né, de você ter que fazer o que eles dizem para você fazer? Porque também há a tradição oral, mesmo no Antigo Testamento. Os judeus, eles levavam em conta a tradição oral. Então, Jesus aqui ele não está citando nenhuma passagem, ele apenas está apelando para a tradição oral bem conhecida pelos judeus. Uau! Você ouviu bem? Escritura mais tradição.
Então, o que que a gente tem aqui? Que a Igreja Católica, ela segue a sucessão da cadeira de Pedro, porque ela segue aquilo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Uma sede de Moisés, uma cadeira de Moisés, que é substituída no Novo Testamento, quando Jesus estabelece a posição de autoridade, as chaves a Pedro. No Novo Testamento, Jesus nos diz que Cristo nos guiará em toda a verdade. Cristo estabeleceu a plenitude da verdade na nova aliança, e uma vez que foi dada aos apóstolos e seus sucessores, podemos entender por que Jesus garantiu que as portas do Hades, que as portas do inferno, não prevalecerão só contra a sua igreja. Por causa do que Jesus confiou através desta escátedra de Pedro. Essa é a garantia para nós. São muita informação importante que a gente vê aqui no Evangelho de Mateus, né? Mateus que estabelece como Jesus é o novo Davi e também o novo Moisés. É em Mateus que vamos ter os detalhes do Sermão do Monte, onde Jesus dará as novas tábuas da lei. São vários paralelos aqui que eu queria ter tempo para continuar na tipologia, gente. Mas o que a gente vê aqui em Mateus é muito rico em detalhe dessa nova aliança que Cristo estabelece, né? Então ele, como novo David, como novo Moisés, ele confere a Pedro as chaves do reino de Cristo, assim como a gente viu na dinastia de David, e a gente vê também como esse assento de Pedro substitui o assento de Moisés, que os judeus conheciam tão bem. O Sermão do Monte de Jesus, descrito em Mateus, ele é na mesma localização onde Moisés recebeu as tábuas das leis, né? No Monte Moriá. É incrível a tipologia, é incrível. Eu queria ter tempo aqui para ir detalhado, mas vamos lá para o outro ponto, né? Porque como todo mundo sabe, como vocês sabem bem, a Igreja Católica já teve papas altamente corruptos no nível moral, principalmente da palavra, né? O Papa João XI, o Papa João XII estão entre os papas mais infiéis de toda a história, o Alexandre VI também. Quero dizer, esses caras, eles eram, com o perdão da palavra, grandes canalhas, né? No entanto, é também incrível dizer que entre centenas de papas que a Igreja Católica já teve durante todos os anos, você aponta aí para 3 ou 4, né? Não enche nenhuma mão toda de papas realmente deploráveis, né? Mas é uma verdade. E é uma verdade que incomoda, né? Então, no entanto, alguém pode fazer o argumento que isso tudo, né? Os papas ruins, os papas corruptos, eles derrubam, então, é um argumento suficiente para derrubar toda a confiança na Igreja Católica, na cadeira de Pedro? Eu diria que não. Logicamente não. Primeiro que esses papas bem ruins que a igreja já teve, eles não ensinaram nada ex-cátedra. Aquela posição infalível. Eles não ensinaram nada, né? Ainda bem que eles estavam bem ocupados, pecando. Eu diria que não. Logicamente não. Primeiro que esses papas bem ruins que a igreja já teve, eles não ensinaram nada ex-cátedra. Não diminuindo a questão deplorável, né, de você ter um papa altamente escandaloso, como foram aí os 3 ou 4 da história da Igreja Católica, mas vamos para um fato bíblico. Né? Jesus escolheu 12 apóstolos. Um deles era Judas. E Jesus sabia disso de antemão, por ser Deus, e porque, mesmo assim, ele escolheu Judas. Talvez para nos preparar, para preparar o seu povo para os sacerdotes de Judas, que iriam existir e existe em todas as gerações. E por falar em Judas, eu tenho que citar um fato que entra aí na sucessão, né, na questão da sucessão papal, porque o que acontece quando Judas comete suicídio, né? Quando Jesus depois ali que Jesus ascendeu ao céu e depois que Judas cometeu suicídio, o que acontece?
Bom, a gente vê isso no começo de Atos dos Apóstolos, que é inclusive o livro em que você vai ler sobre o nascimento da igreja de Cristo, né? Sobre essa igreja, sobre essa promessa da pedra, né? Pedro, a pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Igreja de Cristo, não a igreja dos homens. Bom, o que acontece? Você vai ver então, se pegar a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, versículo 1, você vai ver, é muito interessante, porque Pedro, ele está com os demais apóstolos, né? Os 11 estão ali no cenáculo, e em Atos 1:15, eles estão ali no cenáculo, e Pedro fala, né, primeiro do versículo 15, ele vai falar sobre a morte de Judas, e ele vai dizer, inclusive, como a morte de Judas foi profetizada no Antigo Testamento. O que é isso aqui? Tipologia. E aí os versículos 20 e 21, tá? Atos 20 e 21. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nele habite, e tome outro o seu bispado. A palavra original aqui em grego é episkopos. Então ele vai continuando no versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu dentre nós. Então, o que é que o Pedro está fazendo aqui? Sucessão. Pedro, então, cita o Antigo Testamento, cita a sucessão e assim procede. Note a liderança de Pedro, né? Ou seja, de acordo com a tradição do Antigo Testamento, de acordo com o que era praticado em toda a sucessão patriarcais da família de Deus, Pedro decide escolher alguém para o posto de Judas. E assim acontece. Não há debate, é obrigatório, é imediato, segue exatamente o que ele aconselha. Judas, que foi o filho da perdição, né? Se o cargo dele, se a posição dele pedia uma sucessão, ao que dizer o cargo de Pedro, né? De alguém que recebeu a chave para ser o primeiro-ministro desse reinado eterno de Jesus Cristo na terra, né? Para guiar a sua igreja, para guiar a verdade. Então a gente vê aqui vários pontos também em Atos dos Apóstolos sobre a primazia de Pedro. Vamos começar aqui com o Pentecoste, né? A Igreja Católica, ela acredita que a igreja nasceu após Pentecoste, né? E ali, em Pentecoste, o primeiro versículo, né, após Pentecoste, é Pedro que prega o primeiro sermão em Pentecoste, e ali você vê Pedro como porta-voz da igreja para o mundo no Pentecoste. Então você continua no capítulo 3 de Atos, tá, gente? No capítulo 3 você vai para o segundo sermão de Pedro, e nós também vamos ver ali Pedro como um instrumento pela qual ocorre o primeiro milagre após a ressurreição de Cristo, né? Após a morte e ressurreição, que é o coxo do templo em Jerusalém. E depois no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vemos a preeminência de Pedro emergindo ainda mais quando ele é levado a julgamento e Pedro exerce toda a sua autoridade suprema de ensino sobre o sinédrio judaico. Leiam Atos 4. Isso deixou o sinédrio judaico perplexo, se questionando quem esse pescador pensa que é, né? Ora, quem ele pensa que é. Ele é Pedro, ele tem as chaves de Cristo. Em Atos 5, então, a gente vai ler sobre dois membros da igreja, Ananias e sua esposa Safira. E só para vocês entenderem, Ananias e Safira, eles tinham bastante dinheiro e eles vendem uma propriedade. E eles chegam, então, para Pedro, dizendo que estão doando tudo que eles receberam pelaquela propriedade, né? Mas, no entanto, eles estavam mentindo, eles não precisavam mentir, mas eles mentem para, né, sinalização da virtude, né? E Pedro pergunta a Ananias: por que mentes para o Espírito Santo? E Ananias cai morto. E depois chega a sua esposa, né? Depois, 3 horas após, a Bíblia nos conta que vem Safira. E Pedro pergunta a mesma coisa para Safira, né? Pergunta se aquele valor foi exatamente o que eles receberam, e ela confirma.
Então, Pedro diz mais uma vez a Safira, né, que ela está mentindo ao Espírito Santo e ela cai morta, assim como seu marido, Ananias. Versículo 11 diz que houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Igreja, Atos vai falar bastante de igrejas. Então aqui a gente vê Cefas, né, a pedra em full display, né, a preeminência de Pedro estava em exibição para toda a igreja, para todos os judeus. E continua, né? Em Atos 8, a primeira vez que um judeu mestiço é trazido para a igreja, né? Batizado, que é o batismo do eunuco. Vamos ler, gente, Atos 8, tá? Pelo apóstolo Felipe, guiado pelo Espírito Santo, Felipe batiza, né, o eunuco, e depois os samaritanos também são trazidos para a igreja. E o que os apóstolos e discípulos fazem? Enviam Pedro e João. Para quê? Para a ação da confirmação, né? Para o batismo do Espírito Santo. E eles vão lá, a Bíblia diz, né? Atos diz que eles ergueram as mãos, oraram e o Espírito Santo desceu sobre esses novos batizados, que são judeus mestiços, né? Os samaritanos. E nos versículos seguintes, a gente vai conhecer também o Simão, o magista, em que ele tenta comprar o Espírito Santo e Pedro o repreende, né? Pedro vai repreender, vai dizer que o seu dinheiro pereça com você, porque você pensou que poderia comprar os dons de Deus com dinheiro. E ali você vê ali que o Simão, o magista, né? Ele provavelmente, sabendo das mortes de Ananias e sua esposa, né? Logo ele diz ali, não, Pedro, ore ao Senhor por mim, para que nada aconteça comigo, né? E a gente continua em Atos, tá, gente? Agora vamos para Atos 11 e 12, porque algo muito importante vai acontecer em Atos 11 e 12, e eu acho que a gente pode fechar aqui essa premissa bem sólida de Pedro, né? Mas vamos lá. Em Atos 11 e 12, agora a gente vai ver que nós não estamos falando mais dos judeus mestiços que estão entrando na igreja, né? Mas sim dos outsiders, dos gentios, dos porcos, como eles eram chamados, né? Aqueles que os judeus frequentemente consideravam quase como animais. Era assim que um judeu considerava os gentis, né? Os não-judeus. E aí você tem Cornélio, o primeiro gentil a entrar na igreja, Cornélio e toda a sua família. E o que acontece? O que o Espírito Santo vai fazer? Bom, o Espírito Santo vai primeiro fazer com que Pedro, né, receba a mensagem autorizando a admitir na igreja o primeiro gentil. Então, Pedro, ele vai ter uma visão, essa é a sequência, tá? Então, em Atos, estamos agora em Atos 10, no capítulo 10, e a sua tarefa de casa é ler todo o capítulo de Atos, se você tem alguma dúvida da primacia de Pedro, tá? Então, Pedro, ele vai ter uma visão onde Deus manda ele matar e comer os animais considerados imundos pelos judeus, né? Que simbolizam os gentis. E Pedro diz que não vai fazer isso, né? Como um fiel judeu, ele não quer fazer porque ele nunca o fez. E aí Deus vai repetir 3 vezes, como tudo com Pedro é 3 vezes, né? E Jesus vai repetir 3 vezes, mata e coma, Pedro. Então, quando Pedro acorda dessa visão, ele ainda estava ali perplexo, pensando no significado, então as pessoas enviadas por Cornélio, né, pelo Cornélio, chegam lá, né, porque um anjo tinha aparecido a Cornélio, e Cornélio envia algumas pessoas para procurarem Pedro, tá? Então, essas pessoas chegam para Pedro e o que vai acontecer? Né? E o que vai acontecer? Pedro vai seguir essas pessoas, né, que Cornélio enviaram, e Pedro vai entrar na casa de Cornélio. Agora veja, era um absurdo naquela época para um judeu entrar na casa de um gentil. Nós estamos falando daqueles que os judeus consideravam quase que animais, eram os porcos, tá? E ali nesse momento, Pedro explica, inclusive, isso. E aí Pedro vai dizer, abre aspas, agora percebo como é verdade que Deus não mostra favoritismo, mas aceita homens de todas as nações que o temem no que é certo. Então ele vai em frente,
prega o evangelho na casa de Cornélio, tinha ali uma multidão, né, um gathering ali nas pessoas, e ele prega o evangelho e ele batiza os gentios, e então admite os primeiros não-judeus na igreja. Né? E outra coisa que o Pedro vai ver é que o Espírito Santo baixa, né, desce sobre os gentios da mesma forma que desceu para os apóstolos em Pentecostes. Então isso fica muito claro para Pedro qual é a mensagem de Cristo naquele momento. Né? Então no capítulo 11, versículo 2, quando Pedro sobe a Jerusalém, você tem os crentes circuncisados que estão criticando, né? Que estão falando dos absurdos do que aconteceu na casa dos incircuncisos, né? Os circuncisados e os incircuncisos, que eram os gentios. E aí Pedro explica exatamente o que Deus tinha o dito, e naquele momento eles param de questionar, né? Eles param de questionar. Pedro falou, eles param de questionar. E aí nós temos nos versículos seguintes, leiam a Bíblia, por favor, gente, o famoso Concílio de Jerusalém, onde há um grande debate dilacerado na igreja, né, entre esses crentes, né, para entender o que fazer, né? Esses crentes gentios, eles não são como nós, circuncisados, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, assim, por que essa era uma questão tão importante, né? A circuncisão era a marca de Moisés, né? Era o covenant, era a aliança de Moisés com o povo judeu, estabelecida por Deus, a circuncisão, sendo que Jesus, ele vem e ele faz a nova aliança, e era isso que o Espírito Santo estava mostrando para Pedro, que em sua nova aliança, Jesus chamava a todos, né? Que é isso que Pedro fala ali na casa de Cornélio, que está muito claro que Jesus aceita todos. E aqui nós temos então o primeiro concílio de Jerusalém para determinar um dogma, que é a questão dos circuncisados, né? Então você tem ali os apóstolos e os anciões que estavam considerando, que estavam debatendo, e depois de muito debate, Pedro se levantou e se dirigiu a eles e basicamente disse que o Espírito Santo purifica seus corações pela fé, por meio do batismo, a circuncisão não é necessária e, pum, termina o debate. A única coisa que se segue após isso, e você vai ler na Bíblia que se segue após isso, após a fala de Pedro, é a fala, né? São as falas de Tiago, que era o bispo de Jerusalém. E Tiago vai acrescentar uma espécie de provisão de qualificação para que os judeus não sejam escandalizados desnecessariamente, né, nas terras gentias. Mas a palavra de Pedro foi a palavra final e absoluta para o debate finalizar. Então, Pedro falou, é isso. Isso é o que as chaves simbolizam, né? Chave, a gente viu sucessão, um cargo vago deve ser ocupado. Então, é tudo isso que a Igreja Católica entendeu dos ensinamentos do Velho e do Novo Testamento.